O que uma criança que estuda numa escola, ou mesmo um adulto que vive em Orizânia, Divino, Carangola, Faria Lemos, Tombos, Porciúncula, Natividade e Itaperuna tem a ver com uma tartaruguinha que vive em um rio chamado Carangola? Muita coisa. Mas primeiro vamos falar um pouco desse animalzinho que é a personagem principal da nossa história. Para começo de conversa, a designação correta do bicho é cágado. Mas qual é a diferença? As tartarugas, os cágados e também os jabutis fazem parte de um mesmo grupo, os quelônios, que são animais facilmente reconhecíveis devido à sua inconfundível carapaça ou casco que os protege contra os predadores naturais. Diferentemente dos jabutis, que são terrestres, as tartarugas e os cágados vivem em ambientes aquáticos, de água doce ou marinhos. No rio Carangola, que corta os estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro e que faz parte da bacia do Rio Paraíba do Sul, vive o cágado do Paraíba. Ele vive a maior parte do tempo dentro da água, no curso principal dos rios, e no período de desova, as fêmeas se deslocam em busca de ambientes terrestres para porem seus ovos. Esses locais de desova geralmente são próximos a pequenos córregos e florestas, em bom estado de conservação. Até aí, tudo na mais perfeita ordem da natureza. Mas em 2011, o cágado do Paraíba foi incluído entre as 25 espécies de quelônios mais ameaçadas do planeta. Por quê? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Na primeira metade do século XIX, a zona da Mata Mineira, que abrange parte da bacia do Paraíba do Sul, era quase todo um território de floresta, próximo a regiões mais povoadas e conhecidas do Brasil. Quando os primeiros homens brancos chegaram ao Vale do Carangola, a mata era virgem, os rios ricos em peixes e os povos da floresta viviam em harmonia. O invasor branco se viu com direito ilimitado sobre o território. Ao longo do século XX, a situação não foi muito diferente. Hoje estamos sentindo de forma dramática o resultado de centenas de anos de descaso para com a sobrevivência da fauna e da flora brasileiras, que afeta inclusive as condições de vida do próprio ser humano. Certamente a ameaça ao cágado está associada ao estado de conservação da bacia, que é uma das mais degradadas de todo o país devido à forte expansão demográfica e ao intenso e diversificado desenvolvimento econômico ocorrido nas últimas décadas na região sudeste. A bacia do Paraíba do Sul interage de forma sistêmica. A maneira como é tratada a nascente a cada trecho do rio reflete no trecho mais abaixo até chegar na foz. Você já parou para pensar de onde vem a água utilizada no bairro ou cidade onde você mora? Este local é livre de lixo, esgoto, poluentes. Qual o aspecto dessa água? O modelo de ocupação humana das terras da bacia do Paraíba do Sul reflete na qualidade das águas do rio Paraíba, que tem como fontes poluidoras mais expressivas os resíduos de origem industrial, doméstica e agropecuária. A falta de ambientes conservados é ainda agravada pela própria história de vida do cágado, que se reproduz numa idade avançada. As fêmeas produzem poucos ovos a cada período reprodutivo e a taxa de mortalidade dos filhotes é muito alta, o que torna lento o processo de crescimento populacional. Tudo isso se torna ainda mais crítico pelos usos da terra observados na região, onde as florestas praticamente desapareceram ou ficaram ilhadas. Este é um cenário comum em toda a bacia do rio Paraíba do Sul. A população do cágado no médio rio Carangola diminuiu drasticamente nos últimos 20 anos. Se mantida essa tendência e se nenhuma ação de recuperação da espécie for implantada, a previsão é que a população do cágado em breve estará localmente extinta, ou seja, deixará de existir na bacia do rio Carangola. Mas por que a preservação do cágado é importante? O que ela tem a ver com o bem-estar dos seres humanos que vivem na bacia do Paraíba do Sul e com o estudante daquela escola em Carangola, Faria Lemos ou Tombos ou das outras cidades do Vale?
Garantir a existência do cágado implica em respeitar o direito que todos os seres vivos têm de sobreviver, em promover o equilíbrio da natureza e o uso sustentável dos recursos naturais, a água, a terra, a vegetação, entre outros. Da constatação e do compromisso de evitar a extinção da espécie, nasceu o projeto Cágado do Paraíba, manejo para a recuperação das populações naturais na bacia do Rio Paraíba do Sul. O projeto está sustentado em 4 eixos: monitoramento biológico, recuperação das áreas degradadas, promoção da interligação entre os remanescentes florestais da bacia e gestão sustentável dos recursos naturais por meio da educação e sensibilização ambiental junto às comunidades escolares e ao público em geral. Dá para perceber que não é só a sobrevivência do cágado que está em jogo, mas todo o equilíbrio ambiental da bacia do Paraíba do Sul, que afeta e é afetado pelas populações dos municípios da região. Falamos há pouco dos 4 eixos que sustentam o projeto Cágado do Paraíba. Agora vamos mostrar o que está sendo ou será feito para que seus objetivos sejam alcançados. Um corredor ecológico está sendo implantado nas áreas de mata ciliar do Rio Carangola, com vistas a restaurar os hábitats do cágado. Esse corredor é formado por terras que os proprietários rurais locais cedem para o reflorestamento dessas áreas de mata ciliar. No Rio Carangola, é comum a pescaria com anzóis, que resulta na captura acidental de cágados em idade reprodutiva e provoca, muitas vezes, a morte dos animais. Por isso, está sendo discutida a criação do acordo de pesca nos trechos onde há as maiores concentrações populacionais da espécie, onde será proposto a substituição do tradicional anzol J pelo anzol circular, que diminui a captura incidental e a morte dos cágados. A diferença é que este tipo de anzol, pelo formato, impede o encaixe na boca das tartarugas, ou então faz com que elas se soltem com facilidade. Isso acaba por melhorar também a produtividade da pesca. Para que estas medidas tenham os efeitos desejados, é fundamental o diálogo com os pescadores da região. A criação de um Comitê Intermunicipal de Proteção ao Cágado, onde serão reunidos representantes de várias cidades e de lideranças locais, é uma das medidas consideradas de fundamental importância para que as ações de conservação da espécie e do recurso hídrico sejam contínuas e permanentes. A participação de estudantes locais na equipe técnica do projeto favorece a capacitação de jovens para o esforço de se consolidar um programa de conservação de longo prazo. O projeto Cágado do Paraíba representa uma oportunidade de formação e de aperfeiçoamento profissional para estudantes da UENG Campus Carangola, uma vez que a equipe que estará à frente das atividades de campo é, em sua maioria, composta por alunos do curso de Biologia dessa universidade. Todas as atividades do projeto estão sendo reforçadas por um amplo programa de comunicação com foco na sensibilização e educação ambiental, a fim de promover um maior engajamento da sociedade no tratamento do problema. A história de vida do cágado do Rio Carangola vem sendo estudada há muitos anos por pesquisadores de várias instituições como a Fundação Biodiversitas e a Universidade Estadual de Minas Gerais, o Centro de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios do ICMBio, a Embrapa, o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e a PUC Minas. Mas como provar se todas essas ações e propostas em cursos vão dar certo? A avaliação do número de cágados e da extensão do rio onde estão presentes na região é o principal indicador biológico de sucesso das iniciativas de conservação que fazem parte do projeto. O monitoramento populacional do cágado envolve o emprego de equipamentos e tecnologias próprias. Exemplares da espécie são capturados, recebem marcação nas carapaças e são pesados e medidos. Depois são devolvidos ao rio nos mesmos locais em que foram apanhados. A marcação facilita a identificação do animal numa próxima ação de monitoramento
evita que seja contado como um novo indivíduo, o que alteraria as estimativas de tamanho populacional. Terminado o projeto, espera-se que a extinção local da população do cágado seja evitada, a qualidade de seus habitats seja melhorada e a sua proteção seja ampliada com o apoio das comunidades locais, da sociedade e dos gestores públicos. Afinal, estamos todos no mesmo barco, seja você um ser humano, uma árvore ou um cágado. Um barco chamado biodiversidade. Mas o que quer dizer essa palavra? Bio é igual a vida e diversidade é igual a variedade. Portanto, biodiversidade significa a reunião de todas as formas de vidas existentes, inclusive o homem e os ambientes onde vivem. A nossa sobrevivência depende da coexistência equilibrada entre as espécies e da preservação dos ecossistemas ambientais. Se as pessoas jogam seus esgotos no rio que passa na frente ou nos fundos das suas casas, não é só o cágado do Paraíba que sofre. Nós humanos precisamos de água pura para muitas atividades do nosso dia a dia. E o cágado também. Além disso, nós humanos podemos desfrutar da água limpa para o nosso lazer. Porque além da sobrevivência, temos direito à felicidade. Está explicado porque nós temos tudo a ver com este animalzinho que vive em um rio chamado Carangola.